Será que hoje é o capítulo de encerramento da nossa novela do Twitter ou será que é mais pro fim da primeira temporada? Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariate e hoje nós estamos aqui para falar sobre investimentos e o mercado financeiro no geral. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos trazer algumas notícias como o final da compra do Twitter pelo Elon Musk, além de resultados do Banco Santander e também da Klabin, além de falar um pouquinho sobre como pode ser aquecido o nosso mercado de ferrovias aqui no Brasil devido ao novo marco que foi finalizado no começo do ano. Então, bora dar uma olhada nas notícias que tem coisa bem interessante hoje. E hoje nós começamos falando sobre a Klabin, que mostrou seus resultados e parece estar animando muitos investidores. E a indústria que trabalha com papel e celulose, Klabin, declarou o seu lucro líquido no último trimestre, que foi de 2,05 bilhões de reais. E é interessante que ela conseguiu um resultado que é 69% maior do que o mesmo período do ano passado. E é claro que esse resultado tem alguns motivos. O primeiro deles é o aumento no volume de vendas que eles tiveram nesse trimestre agora. O segundo motivo para esse resultado tão expressivo foi o aumento dos preços que foram realizados durante alguns trimestres, justamente para ir adaptando seus clientes e o mercado a essa nova precificação. E essa estratégia só pode ser feita por empresas que têm um market share bastante expressivo ou então empresas que têm uma margem muito elevada, têm um valor agregado muito alto nos seus produtos. No caso da Klabin, ela tem um pouco dos dois. O terceiro motivo, mas não menos importante, é a flutuação do câmbio, que nesse caso ajudou a Klabin a conseguir vender os seus produtos, que tratam-se de commodities, a um preço mais interessante para a companhia. E para suprir essa nova demanda, eles aumentaram a sua produção em 5% quando nós olhamos para o trimestre anterior. Quando olhamos para o ano passado, foi um aumento de 9%. E para quem gosta de acompanhar o que está acontecendo dentro da empresa, ela já está colocando um dos seus projetos um pouco mais antigos em atividade. Se eu não me engano, o projeto Puma está aí agora ativado já com alguma parte do seu pátio fabril, produzindo mais, é claro. E com esse resultado, acima do esperado, eles também declararam a distribuição de proventos na forma tanto de dividendos quanto juros sobre capital próprio. Foram anunciados 221 milhões a serem distribuídos em juros sobre capital próprio e 281 milhões a serem distribuídos na forma de dividendos. Lembrando aqui que existe uma diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio, sendo os dividendos isentos de tributação, enquanto os juros sobre capital próprio ainda incidem o imposto de renda, mas isso é retido lá na fonte, para você é tecnicamente transparente. A quantia acaba não sendo tão expressiva quando a gente olha por fração, mas ainda assim ela representa algo muito positivo, que é um crescimento e mais do que o esperado por parte da empresa. Mas e você, gostou da novidade? Comenta aqui pra gente. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, porque o YouTube assim vai entender que você quer ouvir mais sobre esse assunto, sobre finanças, sobre investimentos e sobre as notícias que cercam o mercado financeiro como um todo. Além de deixar aquele like para a gente saber que você está curtindo o nosso material. E essa semana, grandes empresas assinam contratos ferroviários com o governo. Será que é hora do nosso setor logístico entrar nos trilhos? O Ministério da Infraestrutura, junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, anunciou 5 novas ferrovias privadas autorizadas, que são uma modalidade onde empresas que têm interesses em criar trechos ali de ferrovias fazem uma concessão com o governo para poder criar esse trecho. E essa modalidade ficou muito mais viável com o marco das ferrovias, que foi ajustado e está ainda em algumas tramitações, mas basicamente o texto dele foi aprovado no início desse ano. Isso é bastante importante e estratégico para o nosso país, porque assim a gente acaba não ficando tão refém do frete rodoviário como nós temos hoje. Existem algumas vantagens estratégicas em se quebrar esse monopólio das rodovias no frete que nós temos aqui no Brasil. Uma delas é justamente poder diminuir o custo de manutenção dos trechos, uma vez que a gente vai estar trabalhando com trens e ferrovias. Acaba sendo algo que cria menos desgaste e problemas no geral. Além disso, a gente ganha capacidade de carga, também uma velocidade de locomoção e segurança nesse transporte, que é algo que encarece muito o frete e os preços que a gente vai ter lá no final, na ponta para o consumidor. E a gente também tira um pouquinho daquela nossa dependência do petróleo. A gente sabe que é uma commodity muito estratégica e que ela acaba incidindo sobre tudo que a gente consome, porque dentro do Brasil a gente trafega tudo em cima de caminhão. Logo, se o petróleo encarece, tudo fica mais caro. Se a gente tem mais
mais ferrovias, isso acaba sendo um pouco diluído. Claro que a gente está falando desses pontos no longo prazo, é um chute mais longo, mas ainda assim a gente tem que começar em algum ponto para colher os frutos em algum momento. E esses novos contratos foram assinados por 3 empresas, a Rumo, a VLI e a Petrocity Ferrovias. A Rumo estaria interessada em investir em trechos dentro do Mato Grosso. Elas ligariam Santa Rita do Trivelato e Sinop como um dos trechos que eles estão criando nesse momento, ou pelo menos planejando criar, né? O segundo trecho seria entre Ribeirão Cascalheira e Primavera do Leste, também pontos ali onde eles querem criar uma ferrovia que vai ajudar a trafegar mercadorias e qualquer outra coisa, né, dessa região. Já a VLI está interessada em criar 2 trechos no estado da Bahia. O primeiro deles seria entre Correntina e Arrojolândia. Já o segundo seria em São Desidério e ligaria com o Riachão das Neves. Achei até meio engraçado esse nome Riachão das Neves, sempre ouvi do pessoal que Bahia é um lugar mega quente. O nome parece não condizer muito, mas beleza, né? Não conheço muita região para falar. E por último, a Petrocity quer juntar Anápolis com Corumbá de Goiás, que fica obviamente no estado de Goiás. Eu particularmente fico bastante feliz em ver essas notícias, porque eu entendo que é muito importante a gente ter uma diversificação nessa matriz que a gente utiliza de fretes, principalmente internamente. Isso pode gerar um custo bem menor e um preço muito mais acessível para o mercado brasileiro. Mas e você? Gosta da notícia? Acha interessante? Comenta aqui com a gente. Saem os resultados do Banco Santander e o Brasil é um grande destaque. O Grupo Santander liberou o release do último trimestre e mostrou um crescimento de 3% com relação ao trimestre anterior, além de um resultado de 2,42 bilhões de euros. Mas um fato bastante interessante é que o Brasil teve uma representatividade muito alta nesses resultados, chegando a 662 milhões de euros dentro do resultado final da companhia. E quando a gente olha para uma figura um pouco maior, do início do ano para cá, o Brasil tem um resultado de um pouco mais de 2 bilhões de euros, enquanto o grupo como um todo tem um resultado de 7,3 bilhões. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que, apesar desses resultados bem interessantes aqui para o Brasil, nós temos o maior custo de crédito, além de maior inadimplência registrada pelo Grupo Santander. E aquela história, a gente sabe que isso tem uma correlação. Se aqui no Brasil fica mais complicado você conseguir dar crédito ou tem uma inadimplência muito alta, o banco vai fazer um jeito de que isso não se reflita no seu resultado. A banca sempre vence. Então, se é mais complicado dar crédito e mais difícil você receber esse dinheiro de volta, o custo do crédito fica mais alto para que o banco não tenha prejuízo lá no final. É uma correlação de risco e retorno bastante simples aí para quem está operando no mercado. O banco só entende isso muito mais que todo mundo, né? Outro destaque interessante foi a GetNet, empresa que cresceu aqui no Brasil e foi comprado pelo Santander, hoje administrado pela Pago NXT, que é a divisão de pagamentos dentro do banco. A divisão teve um crescimento na sua base de clientes ativos de 3%. Isso em números totais acabam somando a quantidade de 1,27 milhão de pessoas usando os serviços, ou empresas, né? Com isso, eles chegam à marca de 117 bilhões de euros dentro da sua rede sendo transacionado, representando um crescimento de 29% com relação ao ano anterior. Então, se você investe no Santander, está pensando em investir, é bom lembrar disso. O Brasil representa uma fatia bem considerável das receitas do banco e qualquer coisa que aconteça por aqui pode significar ganhos ou perdas bastante relevantes para a companhia. Mas e aí, você gosta de saber que o Brasil é tão representativo no Santander ou acha que isso é um pouco mais arriscado? Manda aqui pra gente que eu quero saber a sua opinião. E agora é fim de papo, bateram um martelo. Elon Musk comprou o Twitter de fato e já está começando a mudança de cadeiras. Depois de meses de negociação bastante conturbada, cheia de indas e vindas, Elon Musk arrematou o Twitter por 44 bilhões de dólares. E a sua primeira movimentação foi justamente no board administrativo, na alta cúpula de executivos da empresa, e ele acabou fazendo um corte bem significativo por lá. E só nesse corte foi o presidente executivo, o chefe financeiro e também o chefe do departamento jurídico da empresa que foi mandado embora. Essa ação corrobora com o que havia sido noticiado alguns dias atrás de que o Elon Musk pretenderia tirar até 75% do quadro de funcionários do Twitter. É claro que quando a gente fala sobre essas movimentações na alta cúpula, tem muito mais a ver com a ideia estratégica que a empresa vai seguir do que simplesmente com o corte de funcionários. Ainda é um pouco cedo para a gente saber se elas estão realmente ligadas, esses dois fatores, entre demissão em massa e também essa tirada de galera da alta cúpula, mas uma coisa é bastante concreta. Hoje o Twitter
Twitter tem 1,5 bilhão de dólares de custo com o pessoal, e é muito bem sabido de que isso precisa diminuir, porque hoje o Twitter não é uma empresa que rende realmente lucro. É uma dessas big techs que estão no long short para que eles tenham uma rentabilidade mais alta lá na frente. E é claro que após essa confirmação, todas as ações pararam de ser circuladas e você não pode mais comprar ações do Twitter nesse momento. Se você já tinha ações da empresa, não se preocupe, você muito provavelmente vai receber nos próximos dias a compensação no valor da transação para a sua corretora. Então, para você meio que é transparente. Mas no final das contas, o que você achou dessa aquisição? Manda pra gente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E para você que gosta de avaliar empresas, conhecer como é que funciona o seu plano de negócio, os seus pontos fortes, pontos fracos, e até mesmo saber se elas são empresas que têm uma rentabilidade real hoje ou são empresas como o Twitter que buscam um rendimento no futuro, já pensou em ver análises a respeito delas bastante focadas e centradas? Bom, a gente tem algumas análises aqui no nosso canal e elas acontecem uma vez ao mês, porém nós fazemos elas semanalmente para um grupo de pessoas que assinam o nosso serviço chamado Lariat VIP. Esse serviço vai te garantir algumas vantagens, como por exemplo, ter acesso às análises que nós já fizemos no passado, assim como acompanhar as análises que a gente faz ao vivo todas as quintas-feiras às 21 horas. Então, se você achou a ideia interessante, entra no nosso site, o link vai estar aqui na descrição, e aí você dá uma olhada em como é que funciona e claro, se tiver qualquer dúvida, manda pra gente que a gente vai adorar falar com você. E para encerrar, é claro, temos a nossa perguntinha de sempre. Qual foi a notícia que você encontrou que achou interessante, mas não foi comentada aqui? Manda nos comentários que nós vamos falar sobre ela durante a semana. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, uma boa semana e até a próxima!